Você já parou para pensar que algumas dores podem ser motivadas por questões emocionais? Dor de estômago, dor de cabeça, alergias. Será que os sintomas são apenas coisas da nossa cabeça? Fique atento, você pode sofrer de uma doença psicossomática. Então confira agora tudo sobre as doenças emocionais aqui no Opção Saúde. E para falar sobre as doenças psicossomáticas, nossa convidada é a psiquiatra Elaine Lúcia Dias de Oliveira. Doutora, muito obrigada pela sua presença aqui em nosso programa. Obrigada pelo convite. Bom, então para a gente começar aqui o nosso papo, doutora, explica para a gente o que são as doenças psicossomáticas. Bom, as doenças psicossomáticas, elas são doenças que são físicas, né, que é o que a gente chama de doença com substrato físico, que podem ser diagnosticadas, inclusive com auxílio de exames laboratoriais, e que na sua gênese implicam fatores emocionais importantes. Ela não é uma doença psicológica, quer dizer, não é diferente de uma somatização. Na doença psicossomática, a pessoa desencadeia realmente uma doença física e que tem como desencadeante e agravante sintomas emocionais, como estresse emocional ou principalmente o que está na base, né, das doenças psicossomáticas é a ansiedade e seus correlatos. E tem diferença, então, entre as psicossomáticas e a somatização? Tem. Na somatização, a pessoa tem sintomas. É muito importante que se diga que esses sintomas são reais e que são, muitas vezes, descompensações do sistema nervoso autônomo, né? O ser humano ele tem dois tipos de sistema nervoso. O sistema nervoso central, que é o sistema nervoso que coordena toda a nossa função voluntária, que faz com que a gente fale, gesticule, ande, pense. E o sistema nervoso autônomo, que coordena os órgãos internos, as funções involuntárias. Um estado de ansiedade, uma situação de ansiedade, ela faz com que o sistema nervoso autônomo se coloque em alerta. Esse sistema se colocando em alerta, isso é uma resposta primitiva, né, que faz com que tenha algumas modificações no organismo, como, por exemplo, o aumento do batimento cardíaco, o aumento da frequência respiratória, né, o que a gente chama de reação de luta e fuga. Isso faz com que o sangue saia das extremidades, se concentre em algumas musculaturas no cérebro. O sangue vai mais para o cérebro. É muito comum dizer quando a pessoa tem um susto que o sangue fugiu. Realmente o sangue foge da pele, das extremidades e se concentra mais no cérebro, que dá o comando para você dizer para você o que é fazer naquele momento, e na musculatura para você correr. Por isso que é uma resposta primitiva. E isso acontece e pode ser muito benéfica e extremamente importante, porque você, numa situação de perigo, essas modificações que existem no corpo faz com que você saia da situação de perigo. O importante é que depois que passe o perigo, o organismo se recompõe e volta ao normal. O que acontece na ansiedade é que essa situação de alerta, de preparação para a luta e fuga, ela permanece. E aí o organismo vai levando essa situação por muito tempo, ela vai entrando em desgaste, em esgotamento, até chegar no que a gente chama de exaustão. Quando acontece a exaustão é quando acontecem que os mecanismos de defesa do organismo falham. E falhando vai fazer com que surjam sintomas. Nossa. Algumas pessoas têm apenas sintomas e outras pessoas essa situação pode desencadear numa doença, como, por exemplo, uma hipertensão arterial, né? Uma úlcera gástrica péptica, que é o aumento da acidez do estômago e a diminuição das defesas, e uma série de outras doenças. É isso que eu ia perguntar, quais são as doenças psicossomáticas mais comuns? Então, são essas que a doutora acabou de citar. Existem várias doenças que têm um fundo psicossomático e que implica, por isso, que tem que tratar da doença. Essa aqui é a questão, uma das outras diferenças da somatização e da doença psicossomática. Na doença psicossomática, a pessoa tem que tratar da doença e tratar do estado emocional. No caso da somatização, como por exemplo, uma pessoa você vai fazer uma prova amanhã
e você fica extremamente ansiosa e desenvolver uma dor de cabeça. Né? Dores de cabeça podem ser uma somatização que vão impedir que você faça a prova, por exemplo, né? Mas, tirado o estímulo, aquilo vai passar. É um fato meio que isolado, assim, né? Ele não tem raiz no próprio corpo, ele não altera o funcionamento do corpo, é apenas funcional. Ele não tem um substrato na estrutura do organismo, né? Porque uma hipertensão arterial, por exemplo, ela vai alterar os batimentos cardíacos, assim, eles vão ficar mais fortes, e isso vai alterar o músculo cardíaco. Aumento na acidez gástrica, você vai fazer uma endoscopia, você vai ver que tem erosões, que existem uma inflamação importante, que é o caso da gastrite. Então, ele realmente ataca e altera o tecido daquele determinado órgão. Na somatização não chega a isso. Né? E qual a diferença entre as doenças psicossomáticas e as doenças psicológicas? As doenças psicológicas são as doenças do emocional, vamos dizer assim, que a gente também pode dizer como doenças psíquicas. Na questão da doença psicológica mesmo, né, que aí seria o que a gente chama também de doenças mentais leves, transtornos mentais leves, aí a gente está pensando mais em quadros de alteração de humor, de tônus afetivo, que é a própria ansiedade, ela pode se transformar numa doença. A ansiedade, ela é uma reação importante no organismo, tanto ela pode ser boa, como ela pode ser extremamente negativa. Né? Uma ansiedade, quando ela permanece, ela se transforma num sintoma negativo, ela pode levar ao que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada, que isso é um transtorno e é difícil de tratar. A pessoa passa a viver ansiosa, em intenso sofrimento, mesmo sem que haja um motivo para isso. Né? Em geral, a ansiedade leva a outras coisas, né? Parece que é possível pensar que a ansiedade esteja no desencadear de várias outras doenças. Ela pode levar à depressão, ao ataque de pânico, a transtornos obsessivos-compulsivos também, desencadeamento, a somatizações. Tá? Mas no caso da doença psicológica, a abordagem é do ponto de vista subjetivo. Né? Primeiro, a gente vai ter que fazer um diagnóstico preciso se aquilo é uma questão reativa, em que nós vamos abordar apenas o psiquismo da pessoa, aí no caso entre as psicoterapias, ou se é uma coisa que já está muito persistente e que tem que intervir com medicação para a química do cérebro. Entendi. Aí no caso você não vai dar medicações para sintomas físicos, mas sim para a base, que é o funcionamento do cérebro. Entendi, que interessante, doutora. A gente ouve muito hoje em dia, né, a falar dessas doenças emocionais, psicológicas. Isso chegou agora com essa era mais moderna ou já existia antigamente? Olha, ao que a gente acredita, isso faz parte do ser humano desde sempre. Como, por exemplo, eu estava falando da reação de luta e fuga, é uma reação primitiva. Os animais também têm isso, né? Sim. Então, mesmo os homens das cavernas, eles também tinham ansiedades, né? Será que vou achar comida? Né? Será que o bicho vem pegar meus filhos e aquela coisa? Então, eles tinham outros tipos de ansiedade. Agora, é muito importante a gente entender que à medida que a civilização, que a cultura se transforma, eu não vou dizer que evolui, que eu nem sei se é evolução, mas que ela se transforma, e transforma também a maneira como o ser humano reage. O que a gente vê hoje realmente é um galopar da ansiedade pelo excesso de estímulos, pelo excesso de exigência, pelo excesso de consumismo, de desejo. Excesso de informação, excesso de informação, né? Com a tecnologia. Exatamente, um excesso de informação, que as pessoas, inclusive com essa questão da informação, as pessoas passam a viver dramas que nem são dela. Né? Por exemplo, você, com essa... a questão da super exposição na mídia de tragédias, você passa a sofrer tragédias que não fazem parte diretamente da sua vida e muita gente não consegue fazer uma separação disso, né? Então, ao que tudo indica, mais para frente, talvez aqui nos próximos 10 anos, a depressão, por exemplo, que é uma doença psicológica, também pode ser uma doença psíquica, ela passa a estar no topo das doenças mais frequentes. Então, ela sempre existiu, mas a frequência está cada vez maior.
Bom, muito interessante esse assunto, doutora. Agora, como diagnosticar se o que sentimos é psicossomático? É o que você confere no próximo bloco da Opção Saúde. Até já! O Opção Saúde está de volta hoje falando sobre doenças psicossomáticas. E para nos esclarecer sobre esse assunto, aqui com a gente está a psiquiatra Elaine Lúcia Dias de Oliveira. Doutora Elaine, continuando então o nosso assunto, existem algumas pessoas que são mais propensas a ter as doenças psicossomáticas? Sim, existe sim. Nós consideramos que para a formação de qualquer patologia ou qualquer disfunção em relação à saúde, e assim também as doenças psicossomáticas, é preciso que haja dois fatores importantes. Primeiro, uma vulnerabilidade constitucional. O que é uma vulnerabilidade constitucional? É aquilo que a genética traz para você, tanto da herança genética, quanto da própria neurodesenvolvimento no útero da mãe. Então, a pessoa, todo mundo nasce com determinados potenciais, né, em relação a como ela vai reagir em contato com o ambiente, inclusive com determinadas necessidades. Por exemplo, existem crianças que elas têm uma necessidade muito grande de acolhimento, né, do que a gente chama de holding, de segurar, da presença da mãe. Outras crianças querem menos. E esse tipo de coisa, dependendo dessas interações, essas vulnerabilidades vão aparecer de uma maneira positiva, de uma maneira negativa. Esse outro fator que é muito importante é a estimulação do ambiente. O ambiente no sentido das relações, considerando desde as relações primárias, objetais, com mãe e pai, e depois com seus grupos e a cultura. Esse tipo de interação vai fazer com que determinadas pessoas desenvolvam doenças psicossomáticas, né? Existe um conceito que a gente costuma dizer que é órgão-alvo. Por que algumas pessoas somatizam no aparelho cardiovascular? Por que outras pessoas somatizam no aparelho digestivo? Por que outras pessoas na pele? É muito comum. Sim. Então, isso tem a ver com traços de personalidade da pessoa, com determinadas informações que ela recebeu na infância, as informações passadas principalmente pelo cuidador principal, em geral a mãe, que faz com que assim, chame a atenção também da criança para mais uma coisa do que a outra. Então, algumas pessoas são mais sensíveis, principalmente pessoas que são mais ansiosas, que se expressam menos, né? O psicanalista francês Lacan tem uma frase muito interessante que ele diz: quem fala não adoece. É preciso entender que Lacan é uma pessoa muito profunda e tem que entender essa frase muito profundamente. Na realidade, o que ele quer dizer? Pessoas que são muito reprimidas, retraídas, recalcadas no sentido de mecanismos de defesa do ego, né? De não expressar seus sentimentos e muito menos os seus desejos. Essas pessoas são mais propensas a desenvolver doenças físicas. Por quê? Porque a vida emocional, da energia mental, ela é muito importante e muito poderosa. Quando ela é liberada, ela corre como um rio. Se ela não correr no seu leito, se você barrar o rio, o que é que ele faz? Ele extravasa para as margens. Então, Exatamente. uma vez que você não expressa a questão emocional da forma correta, adequada, ela vai se expressar de uma outra maneira, e geralmente inadequada. Sempre bom, E então, danosa. procurar demonstrar o Isso. que sente, o que pensa. Reconhecer os sentimentos, começando por nomear o que está sentindo. Eu costumo falar muito para os meus pacientes, o que você está sentindo tem que ter nome e endereço. Não é fácil, não é uma coisa fácil, mas é uma busca que vale a pena, que é a busca da sua própria verdade. Com certeza. Agora, então, pelo que a gente disse, assim, mesmo aí até uma dúvida, as pessoas que não têm, de repente, esses históricos, não passaram, de repente, por uma tristeza muito profunda, eles podem desenvolver grandes estresses ou alguma doença psicossomática no decorrer da vida? Podem. Ninguém está livre, né? Mesmo as pessoas que tiveram uma vida sem grandes demandas, sem grandes privações, vamos dizer assim, ela pode. Porque, por exemplo, uma pessoa pode ser muito bem criada num ambiente em que todas as questões básicas estão atendidas
E aí ela tem o estudo dela, mas ela pode ter, por um traço de personalidade, ser uma pessoa mais retraída, com mais dificuldade de se expressar. Né? São aquelas pessoas mais fechadas, que gostam de atividades mais isoladas, né? Que às vezes as pessoas ordinariamente chamam de antissociais. Não tem nada a ver com o que a gente chama de antissocial tecnicamente. Sim. Mas são pessoas com mais dificuldades e são pessoas que não gostam muito de contato físico. Então, essas pessoas tendem, mesmo sem ter tido um motivo muito declarado, mas ela vai, se houver uma pesquisa bem feita, nós vamos ver que ela pode não ter tido um motivo diretamente muito claro vindo do ambiente, mas com certeza houve interpretações enviesadas do que o ambiente ofereceu para ele. Doutora, e tem como a gente identificar se os sintomas que a gente está sentindo vêm de doenças psicossomáticas? Como que a gente pode tentar diagnosticar isso? Então, ele vai procurar um especialista do órgão que está disfuncional. O especialista, o bom especialista, né, vai perceber que ele vai ter que tratar aquele órgão porque ele está alterado, ele está doente, e vai orientar essa pessoa a procurar um especialista na área emocional, porque o emocional vai ter que ser tratado. Por quê? Porque apesar dele tratar o problema do órgão que está doente, se ele não tratar o emocional, isso vai garantir para ele uma cronicidade. Nós vamos resolver a gastrite naquele momento, nós vamos controlar a pressão arterial com a medicação, mas se o estado emocional continua muito intenso, com muito sofrimento nessa área, os sintomas vão persistir, eles vão voltar, não vai haver controle. Né? E muitas vezes, uma pessoa que busca um equilíbrio na área emocional, isso já dá mais de 50% do tratamento daquele órgão que está adoecido. Legal. Bom, como a gente começou a falar de tratamento aí, esse vai ser já o nosso assunto do próximo bloco da Opção Saúde. Você vai saber como tratar e também como prevenir as doenças psicossomáticas. Então continue com a gente, o Opção Saúde volta já. Voltamos com a Opção Saúde. Hoje recebemos aqui a psiquiatra Elaine Lúcia Dias de Oliveira, que está conversando com a gente sobre as doenças psicossomáticas. Doutora, no último bloco a gente começou a falar um pouquinho ali sobre tratamento, né, sobre diagnóstico. Agora, como que é o tratamento das doenças psicossomáticas? Bom, os tratamentos das doenças psicossomáticas começam pelo tratamento da própria doença, né? Então, eu vou só falar de algumas, eu acho interessante salientar, né? Nós temos as doenças do aparelho cardiovascular, em qual a mais importante é a hipertensão arterial, do aparelho digestivo, que são as gastrites recorrentes, as úlceras, os problemas intestinais, como o colo irritável e algumas outras doenças também, tem a ver com, elas se agravam muito com o estado emocional desfavorável, a questão da asma brônquica, doenças como a psoríase, que é uma doença de pele, uma descamação da pele, que ela está intimamente ligada a questões emocionais. Alguns tipos de queda de cabelo, né? Algumas pessoas chegam a perder todo o cabelo por questões emocionais também. E as doenças autoimunes, que são doenças em que o nosso aparelho de defesa, que nossas células de defesa no sangue, elas começam a atacar o próprio organismo. E outra coisa que a gente percebe é que assim, pessoas que têm um tônus emocional, quer dizer assim, uma vida afetiva, emocional mais equilibrada, elas vencem melhor doenças que até nem são psicossomáticas, como por exemplo uma evolução de um câncer. Né? A evolução do câncer numa pessoa que tem equilíbrio emocional e que isso faz com que ela coopere mais com o tratamento, pessoas que têm muito equilíbrio emocional e que também têm uma vivência de fé, em termos religiosos e de esperança, o prognóstico dessas pessoas é muito melhor do que os que não experimentam isso. É uma coisa assim de saltar aos olhos, né? Então, primeiro começa tratando da doença, isso é muito importante. Agora, depois, com o encaminhamento para avaliar as questões emocionais, o mais importante é fazer um diagnóstico do como que é o funcionamento emocional dessa pessoa. Que é o que a gente faz o diagnóstico, primeiro categorial, se ela tem ansiedade, se ela tem insônia, se ela tem depressão, ou se ela tem algum outro tipo de sintoma.
e depois um diagnóstico psicodinâmico, que é quando a gente vai avaliar como que é o funcionamento da personalidade dessa pessoa, como essa pessoa reage ao estresse ambiental, como essa pessoa, o estresse ambiental é qualidade de vida, trabalho, que é uma importante fonte de estresse, estudos e depois a questão dos relacionamentos afetivos. Daí nós vamos ver o que é funcional e o que é disfuncional nisso. É aí que entra a indicação da psicoterapia. Né? Toda psicoterapia, linha de psicoterapia que é cientificamente aceita, elas são eficientes. Então, nenhuma não é melhor que a outra. São técnicas diferentes que a gente adapta, porque algumas pessoas se adaptam mais a uma técnica do que a outra. E vão ajudar essa pessoa a quê? A identificar quais são os focos, né, de disfunção na sua dinâmica psíquica, fortalecer mecanismos de defesa contra o estresse que são saudáveis, tentar tirar mecanismos de defesa que não são saudáveis, que são neuróticos, e tentar que essa pessoa tenha uma dinâmica mais, que a gente chama de viver com mais espontaneidade, começando a dar assim, respostas novas a situações novas. Né? Isso faz com que ela evolua e saia do ciclo vicioso, de jogar para o corpo aquilo que é para ser tratado de uma outra maneira, com uma outra linguagem. Agora, métodos da medicina alternativa podem também ajudar? A acupuntura, dianética, homeopatia, isso Sim, pode ajudar? Pode, muito. A homeopatia, que é uma coisa que a gente já lida com isso dentro da medicina, a acupuntura e algumas outras coisas, tipo meditação, relaxamento. Algumas pessoas gostam da prática de yoga, para algumas pessoas isso funciona, para outras não funciona, mas são coisas interessantes. A gente tem evidência científica hoje de que existem coisas básicas e que a gente parece coisa de autoajuda, mas não é, que são fundamentais para o equilíbrio da pessoa. Né? Aí tem a questão da alimentação. Sim. Algum tipo de exercício físico que seja agradável de verdade. Né? Eu costumo dizer para meus pacientes que é exercício físico, mas de verdade, não é enganação. É exercício físico mesmo. Que a pessoa goste de fazer. Que a pessoa também? goste de fazer, que a pessoa sue fazendo e que tenha que seja rigoroso. Não pode ser uma caminhadinha que seja só aquele passeio que você nem transpira. Fazer 15 minutos de caminhada por semana, isso não é exercício físico, é passeio mesmo. E desenvolver alguma atividade de lazer, alguma coisa que seja gratificante, buscar mesmo ter prazer no lazer, né? E uma coisa que a questão, viver laços afetivos, né? Em relação não só à família, mas aos amigos, estar perto de pessoas, né? Manter o bom humor, né? O sorriso, o bom humor e o sorriso. Uma pessoa que é muito mal-humorada, isso pode ser uma doença, e as pessoas mal-humoradas, elas têm muita raiva retida dentro delas. A raiva é um dos sentimentos mais desgastantes e que mais levam a doenças psicossomáticas, né? Então, pessoas que estão muito raivosas, procurar ajuda para melhor reverter isso aí, isso é possível, porque a pessoa que sorri, que mexe, mas sorri mesmo, mexendo todos os músculos da face. Hoje nós temos comprovação científica de que isso faz com que libere uma substância no cérebro que se chama fator de neurodesenvolvimento do cérebro, que faz com que surjam mais células nervosas novas. E isso facilita com que a reposição das células que morreram seja eficiente, isso vai dar mais qualidade de vida, e inclusive garantindo um envelhecimento melhor, mais bem sucedido, né? Que legal. E uma outra coisa em termos de prática alternativa que eu particularmente gosto muito, e eu achei muito interessante essa descoberta, a massagem, a massoterapia. A massagem vigorosa, aquela que a gente faz com um profissional que faz, ela também ajuda na liberação de endorfinas e na liberação dos fatores de neurodesenvolvimento. Então, é também uma prática alternativa muito interessante. Nossa, muito interessante o assunto no geral, doutora. Nosso programa já está chegando ao fim. Alguma dica para quem está em casa? Apesar que essa última resposta já continham várias, né? Mas o que dizer para quem está em casa em relação a esse assunto? O que eu posso dizer, até como psiquiatra, é que nós estamos correndo um grande risco, nos pondo em risco, colocando a nossa saúde em risco, quando nós nos perdemos de nós mesmos.
né? Quando nós nos submetemos a padrões. Né? E daí eu vou usar uma frase que parece uma frase feita, que eu acho até assim, que ela ficou muito banalizada, mas que ela é extremamente importante, que é a substituição do ser pelo ter. As pessoas passaram a acreditar que elas valem o que elas pesam em termos financeiros, né? E isso faz com que a pessoa se perca de si mesma, né? Sim. Então, a busca do autoconhecimento, a busca do desenvolvimento da mente, a voltar a valorizar as questões afetivas, os laços afetivos, né? Saber, procurar entender, quem não entende, procurar entender que o equilíbrio está na simplicidade, que menos é mais, né? Porque o que nós vemos hoje é que as pessoas nesse afã, né, de achar que tem que parecer ser que é importante, o que as pessoas pensam e veem é que é mais importante do que exatamente como elas se sentem, elas se perdem de si, elas não reconhecem mais as suas necessidades, elas desenvolvem desejos que não são desejos saudáveis, buscam realizar esses desejos e se deparam com um grande vazio existencial, né? E isso tudo é dar fermento mesmo, é como pôr gasolina no fogo para uma série de adoecimentos, inclusive as doenças psicossomáticas. Doutora, muitíssimo obrigada. De nada, foi um prazer. Por todas as informações. Eu tenho certeza que quem está em casa nos assistindo vai sair, como eu estou saindo agora, melhor e mais consciente, tentando cada vez mais prestar atenção em si, né? O autoconhecimento. Espero ter contribuído um pouco. Não, com certeza. Bom, e você que está em casa pode conferir esse e todos os nossos programas já exibidos quando você quiser em nosso site. Então, a gente se encontra na próxima semana aqui no Opção Saúde. Até lá!